Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que tem nos acompanhado todos os dias. Eu quero de todo o coração agradecer a você que tem acompanhado o canal Alimento do Céu. Sempre eu tenho recebido, toda semana, eu tenho recebido mensagens, no WhatsApp, de agradecimento, e eu sempre falo, agradeço a Deus, porque a honra, a glória e todo o louvor é somente para Ele, mas de pessoas que foram alcançadas, pessoas que têm falado, essa palavra chegou na hora certinha. Se você também é uma dessas pessoas, deixa aí seu comentário. Antes, se inscreva se você está chegando aqui pela primeira vez. E se você já é um inscrito no nosso canal, compartilhe os vídeos, mas deixe o seu comentário para eu saber que realmente a palavra de Deus tem te abençoado, amém? A palavra de hoje se encontra no livro de Atos. Atos capítulo 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos, 38 e 39. Atos 2, 38 e 39. Diz assim: Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor. O nosso Deus, chamado pelo Senhor nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Que palavra linda. Pedro aqui, ele tinha acabado, de receber ali, naquele dia da festa de Pentecoste. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele desceu sobre aquele povo que estava ali, reunido ali no cenáculo, e eram discípulos de Jesus. Essas pessoas estavam reunidas ali porque Deus havia feito uma promessa que eles não saíssem de Jerusalém. Ficassem ali, porque eles seriam revestidos com o Espírito Santo. Eles já eram discípulos, já tinham se rendido a Cristo, já tinham, como a gente costuma dizer, aceitado Jesus. Eu não gosto dessa palavra, porque não somos nós que temos que aceitar Jesus, mas Jesus que nos aceitar. Não somos nós que encontramos Jesus, Jesus nos encontrou, porque quem estava perdido era nós. Então, Deus fez uma promessa, vocês ficam aí. Tinha em torno de 120 pessoas, 120 discípulos reunidos, esperando. É igual a gente está esperando o arrebatamento. Desculpem. Nós estamos esperando Jesus voltar para arrebatar a igreja. E Pedro estava no meio deles ali e foi revestido com o poder do Espírito Santo. Quando Pedro foi revestido ali, ele começou a pregar. Aí começou a grande pregação de Pedro. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, quase 3.000 almas. É isso mesmo. Cerca de 3.000 pessoas se renderam a Cristo ali, acreditaram na mensagem de Pedro, foram batizadas naquele dia. Olha só que pregação. A primeira e grande pregação de Pedro. Quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas. Aí Pedro começou a pregar. E a pregação de Pedro aqui era parecida com a pregação de João Batista. João Batista pregava no deserto. E a pregação de João Batista não era outra a não ser: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus. Pedro aqui chega: olha, cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Aí é onde entra o tema da nossa mensagem. Quem deve ser batizado? Naquele momento ali, quem era que deveria ser batizado, como Pedro estava falando? Quem reconhecesse que era pecador. Igual ele diz aqui, cada um deve abandonar o pecado. Primeiro, para abandonar, eu preciso reconhecer que eu estou pecando. Abandonar o pecado e voltar-se para Deus e depois ser batizado em nome de Jesus. Então, queridos, quem é que deve ser batizado hoje ainda? São as pessoas que reconhecem a sua vida de pecado, que pedem perdão para Deus e em seguida vão ser batizadas. Aí você deve estar perguntando: e as criancinhas? E os bebês que são batizados? Quer dizer que está errado?
Tá. Eu não posso mentir para você. Não existe um relato sequer, desde Gênesis até Apocalipse, de uma criança que foi batizada. Não existe, queridos. Se nós somos servos de Deus, se nós acreditamos em Cristo, nós temos que acreditar na sua palavra. E qual é o nosso modelo? Qual é a pessoa que nós seguimos como modelo? Jesus. Jesus foi batizado aos 30 anos. Porque ele tinha pecado? Não. Para dar o exemplo para mim e para você. Jesus, no 8º dia, ele foi apresentado. Os seus pais, Maria e José, levaram ele ao templo e apresentaram ele ali diante do sacerdote. Ele foi apresentado. É o que nós que seguimos, né, a religião, seguimos a religião evangélica, como a gente costuma falar, nós somos cristãos. Nós não batizamos nossos filhos quando crianças, porque nós seguimos a Bíblia. Nós seguimos o exemplo de Cristo. Cristo não foi batizado e nem nunca batizou nenhuma criança. Jesus não batizava, na verdade. Quem batizava era João Batista. Nunca foi ninguém ao Rio Jordão com uma criança para batizar. Não existe nenhum registro na Bíblia. Todas as pessoas que chegavam até João Batista, elas confessavam seus pecados e ali elas eram batizadas. Porque o batismo significa o quê? Arrependimento de pecados. Agora eu te pergunto, mãezinha, eu sei que é na ignorância da palavra, é na inocência. Você pegou o seu bebezinho ou você está preparando já, ele ainda não foi batizado, mas você está preparando o seu bebezinho para você levar ele para ser batizado. Agora eu te pergunto, se você seguir o padrão bíblico, você vai chegar para esse bebê que tem 2 meses, não sei, 1 mês, 3 meses, 1 ano, e você vai perguntar para ele, filho, filha, você se arrepende dos seus pecados? Porque era isso que João Batista fazia. Essa criança não vai nem abrir a boca para falar, porque primeiro ela nem falar, ela sabe. E mesmo que ela saiba falar, uma criança de 3 anos, 4 anos, você leva para batizar. Qual é o pecado que ela vai se arrepender? Ela vai dizer, não, eu pequei, eu adulterei, eu roubei, eu matei. Ela vai falar isso? Não, porque ela ainda é uma criança. Ela é pura. Agora, quando o teu filho chega à fase da adolescência, está aí com seus 12, 13 anos, apesar de que hoje a criança com 10 anos de idade, ela sabe muito mais coisa do que muitos adultos. Mas ainda está na fase de criança. Mas a partir do momento que o teu filho se torna um adolescente, ele já sabe decidir o que é errado, o que é certo. Ele sabe discernir o erro do acerto. E mesmo assim, tem muitos que ainda nessa idade não estão preparados para descer as águas, para se batizar. Porque a palavra do Senhor, ela nos mostra que o Senhor Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão. Tanto é que a palavra do Senhor diz, e quando ele saiu das águas, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele como uma pomba. Quando ele saiu, só sai da água quem entra nela. Eu não estou aqui querendo bater de frente com a sua religião, com os meus irmãos católicos, de maneira alguma. Eu não tenho direito nenhum de bater de frente com você, de te condenar. Quem sou eu? Eu estou aqui apenas pregando a verdade da Bíblia Sagrada. Não existe argumento nenhum contra essa palavra. Não existe. Aí Pedro diz aqui, olha, então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor. Pedro diz o quê? Está vendo esse Espírito Santo que foi derramado aqui sobre nós? Sobre os discípulos que ali estavam? 120 mais ou menos? Esse mesmo Espírito, esse dom, que dom que foi? O dom de falar em outros idiomas. Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado ali, aquele povo que era tudo galileu, ali só tinha galileu. Entre aqueles 120, eram todos galileus. E eles começaram a falar em outras línguas de outras nações.
da Capadócia, da Mesopotâmia, da Panfilha, da Grécia. Eles começaram a falar em outros idiomas. Por quê? Porque eles precisavam ir em outras nações pregar o evangelho de salvação de Cristo Jesus. Então Pedro fala assim, olha, se vocês abandonarem o pecado e vocês voltarem para Deus e serem batizados, vocês receberão esse mesmo dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado sobre aqueles que foi chamado pelo Senhor. E outra, ele foi mais longe. Isso aqui não vai ser derramado, o Espírito Santo, só sobre você não, mas para os teus filhos e até para os que estão longe. E esse longe chegou até nós. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele só começa a habitar dentro de nós quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a vida para Jesus. Nós somos batizados. O batismo não salva ninguém. O batismo não é para a salvação de ninguém. O batismo é para a remissão de pecados. É apenas um ato público que você realiza ali para provar que você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Pai, clamar a Ti em favor dessa pessoa que nesse momento ouviu essa palavra. Eu sei que nesse momento muitas dúvidas caíram por terra. Muitas pessoas tinham dúvidas em relação ao batismo. Como é que batiza? Por que batizar? Que idade? Quem deve e quem não deve batizar? Muitas dessas pessoas foram esclarecidas. Pai, em nome de Jesus, não deixe as pessoas serem enganadas, mas mostra cada dia através da Tua palavra que é luz. Senhor, o salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra. Essa é a luz que foi transmitida hoje, a Tua palavra, para aqueles que não entendiam, que não sabiam, Senhor, o que é o batismo. O Senhor nos deixou exemplo. O Senhor não precisava ser batizado, Jesus, porque o Senhor não tinha pecado. Mas o Senhor o fez para que nós pudéssemos imitar o Teu gesto. Nós pudéssemos imitar a tudo aquilo que o Senhor fez. Eu abençoo estes que oram comigo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Em nome de Jesus, vamos continuar orando. Vamos continuar lendo a palavra. A palavra de Deus não foi feita, a Bíblia Sagrada, para ficar aberta em cima de um estante, ali no criado mudo, pegando poeira, deixando amarela as páginas. Não, uma Bíblia aberta, que não é lida, que não é vivida, que não é colocada em prática, é apenas um livro. A palavra de Deus é um manual para a minha e para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.